Olá, amigos. Tem fases que parecem duradouras, parecem um castigo eterno. Parecem, né, um castigo eterno para determinados times. É o que está acontecendo agora com o Cruzeiro, que vive o pior momento de sua existência, está amargando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, não ficou nem entre os 4 primeiros no Campeonato Mineiro, isso depois de 63 anos, desde 1957, e acaba de ser eliminado na terceira fase da Copa do Brasil pelo CRB, com empate por 1-1 no Rei Pelé, em Maceió. Pior do que ser eliminado de uma competição, o que acontece? O seu maior rival mesmo, o Atlético Mineiro, caiu na segunda fase e para o Afogados da Engazeira. É um time que não está nem em divisão nenhuma do brasileiro, talvez a D, né? E o CRB é um time da Série B. Não estou dizendo que não era obrigação do Cruzeiro, a tradição impunha essa obrigatoriedade do Cruzeiro, ele não conseguiu. Paciência, o problema não é esse o maior. O problema é não haver evolução. O futebol voltou há um pouco mais de um mês em Minas Gerais. Os times treinaram 2 a 3 semanas ali, cumpriram seus protocolos, não devia ter voltado, aliás, em lugar nenhum do Brasil, mas já deixei isso claro. Mas o time não mostra evolução desde então. Largou bem na Série B, mas empacou de um determinado momento para cá, já não vem, nas 2 últimas partidas, não ganhou, perdeu da Chapecoense em casa e empatou com Confiança fora. E neste périplo curto aí pelo Nordeste acaba de ficar no 1-1 com o CRB, num jogo em que mostrou um retrato do seu 2020. Não há evolução. Assim como não houve evolução no trabalho do Adilson, que acabou dispensado depois de 3 derrotas consecutivas. Uma para o Atlético Mineiro, ali é um clássico, né? Poderia qualquer um ter vencido, perdeu nos acréscimos com o chute do Otero, no ângulo, né? Uma vitória daquelas de entusiasmar o torcedor pela circunstância, não pelo futebol em si, que o resultado poderia ter sido o oposto. Mas depois perdeu o jogo do CRB por 2-0 no Mineirão, 2 gols do Léo Gamalho, o veterano Léo Gamalho, né, o Ibra do Nordeste, e perdeu do Coimbra. O Coimbra é um time que não tinha nenhuma vitória em sua primeira participação na Série A do Mineiro lá, é um time pertence ao BMG, ligado ao BMG, né? E ali causou a demissão do Adilson. Entrou o Enderson Moreira, que é um treinador que foi feito na Toca da Raposa, deu um título de Copa São Paulo ao Cruzeiro de juniores em 2007. Depois foi trabalhar no Inter, na base, fez alguns bons trabalhos, esteve no Santos, esteve no Fluminense, esteve no Bahia, no América Mineiro, foi campeão de Série B 2 vezes pelo Goiás e pelo América. Teve no Ceará, tudo, e o Cruzeiro o buscou no Ceará, o tirou do Ceará, que é um técnico especializado em esse tipo de campanha. É cedo para ficar pedindo cabeça de técnico. Quem sou eu para pedir cabeça de técnico? Estou aqui para isso. Não, eu tenho que analisar o que eu vejo. É cedo ainda para cobrar esse tipo de coisa, de tirar treinador, não é por aí o caminho. Mas a diretoria tem que chegar na comissão técnica e perguntar por que não está havendo evolução. Porque não há evolução no time. O time não avança. O time não tem jogada ensaiada, não tem combinações de jogada, rifa a bola o tempo todo, não tem intensidade. A defesa é muito exposta, sofre gol todo jogo. Não tem como evoluir. Desse jeito, vai acabar não subindo. Ele já entrou com 6 pontos a menos, por causa de uma punição determinada pela FIFA. Na Série B, ele já entrou com 6 pontos negativos. Recuperou em 2 rodadas, ainda foi além. Chegou a 3 pontos, conquistando 9 em campo e somando 3 no geral. Depois perdeu o jogo em casa para a Chapecoense e empatou com Confiança. Está com 4 pontos, quando poderia ter 10 e ser terceiro colocado. Então já tem esses 6 pontos. O que ele largou na frente já deixou para trás. Então não está havendo evolução. A diretoria tem que cobrar nesse sentido. O que está faltando? Jogadores? Tem alguns jogadores bons no Cruzeiro. Não é um time de Série A, evidentemente. É um time de Série B. Mas para a Série B, tem jogadores. E se não tiver, então aproveita a base, que tem bons jogadores na base subindo ali. Tem alguns bons valores na base. Dá força para essa turma, prestigia essa turma, mas não dá para ficar esperando que o bom futebol venha por osmose, venha por acaso. Não é assim. No jogo desta quarta-feira em Maceió, jogo à tarde, o CRB, a verdade é que jogou com a vantagem de 2-0 conseguida no Mineirão. Jogou em cima dessa vantagem e especulou com isso. Correu um risco, porque o primeiro tempo foi envolvido, só foi finalizar a primeira vez a gol aos 43 do segundo, uma cabeçada que o Fábio defendeu, e o Cruzeiro já tinha chutado 6 vezes. Na 7ª tentativa, gol do Giovani, lateral esquerdo. Recebeu do Riquelmo, um desses garotos que foram aproveitados aí, fez 1-0
E aí sim o CRB foi para cima, teve 2 finalizações, o Fábio defendeu com tranquilidade, sem problema. Logo no começo do segundo tempo, um choque de cabeça, o Igor, jogador do CRB, bateu no Jadson do Cruzeiro, ficou desacordado em campo, o jogo ficou paralisado 16 minutos para que o jogador fosse atendido, imobilizado, colocado numa ambulância, a ambulância fosse até um hospital e voltasse por causa do aparelhamento que ela tem dentro para atender o socorro aos jogadores em campo. Deu 16 minutos. Na saída de bola, o CRB atacou pela direita, foi cruzado uma bola na área, o Léo, zagueiro, capitão do time, veterano, foi até convocado uma vez pela seleção brasileira em 2009, pelo Dunga, quando era do Grêmio, depois jogou no Palmeiras, desde 2010 no Cruzeiro. Ele escorregou bizonhamente, a bola era dele, ele escorregou bizonhamente, estatelou no gramado. O Léo Gamalho matou a bola e fulminou o Fábio em sua única chance. O CRB não fez mais nada do jogo, especulou. A vantagem aumentou de novo, o Cruzeiro perdeu-se, não conseguiu se recuperar, não conseguiu se impor, atacou desordenadamente, promoveu a estreia do Arthur, que é um jogador que surgiu no Palmeiras, disputou o Paulista pela Inter de Limeira, um velocista, e deu, nas 2 primeiras chances dele, chutou a gol com certo perigo, mas não passou disso. O jogo foi até 70 e tantos minutos, com os acréscimos que o árbitro concedeu, mas não foram suficientes. O CRB se classifica com méritos pela primeira vez, chega à 4ª fase da Copa do Brasil. E o Cruzeiro, maior campeão da competição com 6 conquistas, semifinalista nos últimos 4 anos, amarga essa eliminação que permite a ele se concentrar exclusivamente no seu único objetivo de 2020, subir de volta para a Série A. Vai ter um campeonato de Série B inteiro para isso. Mas para subir, tudo bem, o resultado é mais importante do que o bom futebol? Mas é bom ter um pouquinho mais de futebol, porque senão vai parar nesses times que antigamente ele vencia com tranquilidade, que até pouco tempo atrás ele venceria com tranquilidade. Ele é o maior nome da Série B, mas talvez não seja o melhor time, muito provavelmente não é. O próximo adversário dele é o América, no sábado, em Minas, isso é um clássico, sábado à noite, e o América está jogando um futebol melhor do que o do Cruzeiro. O América estava invicto até enfrentar o Atlético nas semifinais do Mineiro, perdeu as 2 partidas, mas é um time que está na Série B, está indo, está caminhando e está na 4ª fase da Copa do Brasil. Ele eliminou na véspera, nessa terça-feira, a Ferroviária de Araraquara com um gol no último lance do jogo, aos 49. Era o último lance, nem teve a saída de bola. O América está na 4ª fase, é o único representante de futebol mineiro, continua em ação na Copa do Brasil. Então o América, depois de muitos anos, eu nem me lembro a última vez que isso aconteceu, é favorito contra o Cruzeiro no sábado. O Cruzeiro passa a ser zebra nesse aspecto, nesse jogo aí. E se não melhorar, vai ter que discutir isso aí. O Anderson Moreira tem um bom nome, principalmente nas divisões de base, nesse tipo de competição, mas o fato é que em seu 9º jogo à frente do time, contando além disso o período de treinamento, o time não mostrou evolução nenhuma, 0 de evolução. E a torcida já começa a temer pelo pior. Passar o ano do seu centenário, que é 2021, 2 de janeiro, completa 100 anos, de novo na 2ª divisão. Será um castigo que parece não ter fim para o time do Cruzeiro, acostumado a comemorar títulos, a festejar conquistas, a ser um pouco de intruso no meio dos times do Rio, São Paulo, aí, dividindo com o Grêmio ali nos últimos anos, amargando mais um ano na fila aí. Eliminado, Copa do Brasil, resta a Série B. É a última bala na agulha, é a última tentativa. Ou melhora, ou vai amargar um bom tempo aí na Série B do Brasileiro. É isso aí, meus amigos. Até a próxima.